Tudo pronto, então. Salve, salve, galera. E aí, como é que vocês estão, meus amigos? Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para todos vocês, guerreiros e guerreiras. Aí, como é que vocês estão? Estão estudando muito? Eu espero que sim, porque por aqui tudo certo, graças a Deus. Então, vamos lá, mais um vídeo, o último vídeo da nossa série sobre responsabilidade civil do Estado, tá? Então, vídeo aí que vai ser muito legal pra gente debater esse tema, aí sendo ele o último da nossa série, né? Como eu sempre inicio os vídeos falando, aqui quem fala é o Jardel, professor, mentor e pesquisador em Direito. Gente, antes da gente dar continuidade no nosso vídeo, eu gosto sempre de falar e gosto sempre de lembrar para vocês o seguinte. Sempre lembrem que no edital de vocês existe um ponto em que a banca deixa claro que é possível a cobrança de jurisprudência, tá? Então vocês, candidatos à Polícia Militar aí, não estão imunes, galera das carreiras policiais, vocês não estão imunes à cobrança de jurisprudência, beleza? Então, no vídeo de hoje, eu separei esse vídeo só para a gente falar sobre jurisprudência relativa à parte de responsabilidade civil do Estado, beleza? Então, esse vídeo ele englobará todos os julgados que já foram cobrados e que são cobrança reiterada da banca do CESP, tá? E julgados que são passíveis aí de cobrança em razão do tema em que eles tratam, tá? Então, tanto julgados do STF quanto julgados do STJ, tá certo? Espero que vocês curtam demais o vídeo aí, tá? Se você tá gostando, se você gostou desses vídeos anteriores da série aí, deixa o like, se inscreve no canal e o mais importante, compartilha esse vídeo e os outros também para que a gente consiga alcançar e ajudar muitas outras pessoas. Beleza? Sem mais delongas, bora partir para cima. Deixa eu espelhar para vocês aqui. Ó, gente, no vídeo anterior a gente tinha parado, deixa eu apresentar. A gente tinha parado nessa parte de prescrição, tá? Então, a prescrição foi o último tema que a gente viu. E como disse, nós veremos a partir de agora jurisprudências que são relativas aí ao tema de responsabilidade civil do Estado, tá? Primeira jurisprudência, ela é uma repercussão geral do STF, tá, gente? É o tema 362. Vejam só o que foi que o tema 362 ele deixou claro aí, um tema bom de cobrança. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, ou seja, nos termos da responsabilidade objetiva do Estado, não se caracteriza a responsabilidade objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticados por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. Professor, traduz esse julgado aí no STF. Sempre cobrado em provas, tá? Relativo a esse tema aí. E, essa jurisprudência, ela trata sobre as pessoas que estão privadas de liberdade aí no cumprimento de pena, beleza? Então, se uma pessoa que está cumprindo pena, ela foge do presídio e pratica um crime aqui fora, o Estado ele pode ser responsabilizado? O STF disse que depende, tá, galera? Então depende. Depende de quê? Depende se há a demonstração do nexo causal entre a conduta, ou seja, um novo crime praticado, e o momento da fuga. Então, geralmente, é que as bancas colocam, tá? Primeiro cenário, galera. Imagine que João ele cometeu um crime e hoje está cumprindo a pena dele numa penitenciária X. Hoje, João ele foge dessa penitenciária, ele pula o muro hoje, tá? E assim que saiu da penitenciária, 5 minutinhos depois, ele comete um crime de homicídio. Ele mata uma pessoa que passava próximo à penitenciária. Beleza. A família dessa vítima, a pessoa que foi vítima aí do homicídio, pode entrar com ação contra o Estado cobrando aí que ele indenize por conta da morte? Sim. Por quê? Porque há um nexo causal aí
entre a fuga e o momento e a nova conduta praticada. Tá? Então, esse nexo causal também tem um lapso temporal pequeno, 5 minutos. O que é que eu quero que vocês fiquem atentos? Quando o enunciado da banca deixa claro que o novo crime foi praticado, tipo, 3 meses depois, 4 meses depois. Então, cuidado quando a banca trouxer isso, porque se houver esse lapso temporal na questão, não se aplica a responsabilidade civil do Estado, tá? Então, sempre verificar na ação se esse novo crime que foi praticado, tá? Se esse novo crime que foi praticado pelo detento, ele tem um lapso temporal pequeno entre a ocorrência dele, do crime, e o momento em que ele fugiu. Vamos exemplificar essa jurisprudência, esse tema de jurisprudência com uma questão. Uma pessoa foragida do sistema prisional cometeu o crime de latrocínio, ponto de atenção, galera, alguns meses após a fuga do presídio onde cumpriu pena. Então, o que foi que o enunciado deixou claro? Esse crime de latrocínio foi cometido alguns meses após a fuga do presídio, tá? Essa situação, conforme a definição da responsabilidade civil do Estado, firmado pelo STF, redundou em... Então, aí, o examinador quer saber da gente o que é que acontecerá na responsabilidade civil do Estado, tá? Alternativa A. A responsabilidade civil por ato comissivo do Estado, já que houve ação administrativa. Então, a alternativa diz que houve aí uma responsabilidade civil do Estado. Gente, houve, conforme a gente viu a jurisprudência, houve aí uma responsabilidade civil do Estado? Não, né? Não houve. Por quê? Porque, como foi alguns meses depois, esse lapso temporal rompe, ele corta, ele funciona como uma tesoura e ele corta aí o nexo causal entre a conduta e a fuga, né? Beleza? Então, alternativa A, correta. Alternativa B, a ausência de responsabilidade civil do Estado por não se tratar de conduta danosa. Bom, vou separar essa alternativa aqui, tá? Para a gente discutir ela depois. Alternativa C, responsabilidade civil por omissão do Estado devido à negligência referente às medidas de segurança. A gente observa aí que, na verdade, não foi uma responsabilidade civil por omissão, tá, galera? Então, não há omissão. O enunciado deixou claro que não se reconhece aí a omissão. Feito? Alternativa incorreta, letra C. A gente já corta ela também. Alternativa D. A ausência de responsabilidade civil do Estado devido à inexistência de nexo causal entre o crime praticado e o momento da fuga. Opa! A gente também separa já essa alternativa. Então, a gente já separou a alternativa B e a alternativa D, né? Alternativa E. Responsabilidade objetiva por omissão do Estado em caráter absoluto. A gente já vai parar daqui, porque nós não temos uma responsabilidade objetiva por omissão, tá? Então, aqui a gente não trata, na verdade, de responsabilidade por omissão. Então, guardamos a alternativa B, guardamos a alternativa D. Qual delas é a correta, gente? A alternativa correta aqui é a alternativa D, tá? O gabarito é a alternativa D. A ausência de responsabilidade civil do Estado devido à inexistência de nexo causal. Vocês percebam que eu acabei de ler para vocês o tema de repercussão geral do STF sobre a situação do detento, né? Então, se ele cometeu esse novo crime com um lapso temporal grande, não existe a responsabilidade civil do Estado. Por quê? Porque não existe nexo causal entre o crime e o momento da fuga. Beleza? Professor, por que o senhor separou a alternativa B? Gente, porque para que a gente não faça uma confusão, tá? Às vezes a gente fica com dúvida com relação a essa alternativa por conta que a banca tenta ludibriar a gente dizendo que não se trata de conduta danosa. Gente, não, pelo contrário, tá? A morte e esse latrocínio aí foi uma conduta danosa, sim. Por quê? Porque houve dano, uma pessoa morreu.
tá? Então, houve sim uma conduta danosa. Só que o que aconteceu? Essa conduta danosa ela não pode ser imputada como de responsabilidade do Estado. Então, o erro da alternativa é dizer que não se trata de conduta danosa. Existe sim uma conduta danosa. A questão é que essa conduta danosa ela não pode ser interligada, ela não pode ser atribuída a responsabilidade ao Estado. Por quê? Porque a gente teve um corte aí do nexo causal entre o crime praticado e o momento da fuga. Beleza, gente? Então, atenção com relação a esse ponto aí, a essa diferenciação entre alternativa B e D, sendo que o nosso gabarito é o D de dado, tá? Seguindo, esse tema repetitivo do STJ, gente, está sendo muito cobrado aí em provas, tá? Como é que esse repetitivo, como é que essa jurisprudência funciona? Vejam só. Em casos de acidentes causados por animais domésticos em rodovias concedidas, a concessionária é objetivamente responsável pelos danos causados ao usuário. Essa responsabilidade independe de culpa, da identificação do dono do animal e da fiscalização pública. Gente, como é que funciona aqui? Imagine que João está dirigindo seu carro por uma rodovia que é concedida a uma empresa, a uma concessionária de serviço público. E ele dirigindo, ele sofre um acidente porque ele bateu num cavalo aí na rodovia. Esse João que sofreu o acidente, ele pode ingressar, ele pode entrar com ação contra essa concessionária pedindo indenização? Pode sim, viu? E essa ação, vejam o que diz o enunciado da jurisprudência. Essa ação não precisa de culpa, independe de culpa, ou seja, é uma responsabilidade objetiva. Eu não preciso provar culpa e nem dolo, tá? Ponto 2. Independe da identificação, ou seja, a pessoa não precisa saber quem é o dono do animal, tá? E independe da fiscalização pública também, ou seja, não precisa provar se tinha ou não fiscalização na rodovia, beleza? As concessionárias, continuando aí o enunciado, as concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos, tá? Nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões, tá? Tema que está sendo bastante cobrado aí, esse recurso repetitivo do STJ, tema 1121. Beleza, gente? Então, passivo aí ser cobrado na tua prova também para a Polícia Militar. Beleza, galera? Vamos seguir. Deixa eu aqui, acredito que é a última jurisprudência para a gente fechar aqui. E eu fecharei com uma jurisprudência atinente à função de vocês aí. E é esse tema, essa repercussão geral do STF, que é o tema 1237, tá? Foi que o STF deixou claro. O Estado ele é responsável, na esfera civil, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da teoria do risco. Galera, ponto 1 aí. O Estado ele é responsável de forma objetiva quando há operação de segurança pública, beleza? Então, se uma pessoa ela for vítima e ela precisar entrar com ação contra o Estado, perceba que ela não precisa provar nem dolo nem culpa, porque é uma resp objetiva, beleza? Então, isso a gente já tem ciência. Agora, o que é mais interessante são os pontos 2 e o ponto 3 aí desse julgado. Ponto 2. É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil. Então, o próprio julgado deixou claro que é possível excludentes da responsabilidade, ou seja, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. É possível aí e que se reconheça. Quem tem de provar se uma delas está dentro do processo, uma delas pode ser reconhecida no processo? O Estado, tá? Então, a administração pública, Estado
União ou município é quem tem que provar, é quem tem que demonstrar essa excludente. Beleza, galera? E o 3, esse 3 também é legal. A perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente por si só para afastar a responsabilidade civil do Estado. Então percebam o seguinte: imaginem que vários policiais militares vão para uma operação e durante a operação uma pessoa morre, né? Uma pessoa morre aí durante a operação. O que acontece? O Estado pode ser responsabilizado por essa morte? Pode. Então, os familiares da vítima podem entrar com ação cobrando do Estado uma indenização. Beleza? Quem tem um ônus, quem tem um encargo, então, de provar que houve uma eventual excludente de responsabilidade? O Estado. Então, o Estado tem que provar que houve aí o Estado tem que provar que houve aí uma culpa exclusiva da vítima, que houve aí alguma situação de caso fortuito, de força maior, beleza? O Estado é quem tem que provar. Ponto 3. Imagine, nesse mesmo exemplo que a gente está conversando, imaginem aí, galera, e no processo tem uma perícia, fizeram no corpo da pessoa que faleceu, e essa perícia não conseguiu concluir se a bala, tá? Então, se o projétil que matou a pessoa era da polícia ou era do pessoal dos bandidos, por exemplo. Então, como é que... aliás, essa perícia inconclusiva aí. Mesmo assim, o Estado vai responder por conta disso, mesmo que a perícia diga que não sabe quem foi que... não sabe de qual projétil foi que matou a pessoa. Sim, é o que diz o julgado, tá? Ó, é o que diz o julgado. O julgado deixa claro que, mesmo que a perícia seja inconclusiva, o Estado responde, tá? Então, essa perícia não é suficiente para afastar a responsabilidade civil do Estado. Beleza? Gente, vou iniciar vocês jurisprudências que podem ser cobradas, mas também eu não trouxe muitas jurisprudências aqui, porque vocês não precisam ler tudo sobre jurisprudência. Mas foquem as principais, as que podem ter nível de incidência grande, aí, as que podem ser cobradas mais efetivamente. Por quê? Porque já há um histórico de cobrança dessas jurisprudências, beleza? O que eu recomendo, façam questões e anotem aí qualquer jurisprudência que vocês verificarem que a banca já cobrou, inclusive já cobrou com frequência, tá? Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham gostado aí desse tema separado, só de jurisprudência. Se você gostou, repito, deixa o like aí. Não só isso, se inscreve, ativa o sininho para você receber todos os vídeos no momento em que eles são publicados. E o mais importante, beleza? Qual é o mais importante? Compartilha para que a gente consiga alcançar várias pessoas e, por consequência, ajudar também várias pessoas. Beleza? Um abração, bons estudos e até a próxima. Valeu!